Então, vamos dar sequência ao estudo da solução de conflitos na sociedade internacional. Nós conversamos na última oportunidade sobre os conflitos internacionais, a noção de conflito, quais são as soluções possíveis para esses conflitos, levando-se em conta que a sociedade internacional contemporânea é uma sociedade que se rege pelo princípio da prevalência da solução pacífica de conflitos. Na oportunidade, nós falamos, então, que houve uma evolução histórica do chamado direito à guerra para o direito à paz, e que esta evolução histórica leva a uma necessidade de atuação permanente de boa-fé dos Estados e organizações internacionais no desempenho de suas funções na sociedade internacional. E falamos também da grande importância que o Conselho de Segurança da ONU tem quanto à questão, porque o Conselho de Segurança da ONU se transformou historicamente no grande avalista da paz mundial, estabelecendo estratégias de caráter preventivo e estratégias de caráter repressivo para a solução de conflitos. Falamos ainda na semana passada que a solução de conflitos pacífica, ela envolve tanto soluções não jurisdicionais como soluções jurisdicionais. Quanto às soluções não jurisdicionais, os Estados eles podem até concordar em buscar essas soluções através das negociações diplomáticas, dos bons ofícios, da conciliação, da mediação, ou mesmo de uma simples investigação preparatória. Mas eles não se vinculam a uma eventual decisão que essas soluções tragam. Ou seja, o Estado ele pode até desrespeitar essa decisão. Diferentemente ocorre com as soluções jurisdicionais, que são as soluções decorrentes da arbitragem internacional ou ainda as soluções decorrentes de deliberações das cortes internacionais, como é o caso da Corte Internacional de Justiça ou do Tribunal Penal Internacional, a título de exemplo. Nesses casos, o Estado ele deve se submeter à solução pacífica oriunda desses órgãos internacionais. Então, fundamentalmente foi isso que falamos na aula passada. E agora nós vamos continuar a aula de hoje trabalhando ainda com as chamadas soluções pacíficas de conflitos. E para trabalharmos com isso, eu já passo de imediato a apresentação do PowerPoint de hoje. Então vamos lá. Soluções de conflitos, segunda parte. Um grande problema relacionado à solução de conflito está justamente no fato de um Estado ser o causador do conflito. Então, por conta disso, há necessidade de estudarmos o tema a partir da chamada responsabilidade internacional. Responsabilidade internacional. A ideia da responsabilidade internacional é uma ideia bastante importante no direito internacional público. Certamente vocês já devem ter ouvido alguns críticos do direito internacional afirmando que a responsabilidade internacional seria nula ou seria incipiente, porque os Estados eles têm soberania. É muito comum o argumento da soberania para que o Estado não responda por danos na sociedade internacional. E esse argumento da soberania, historicamente, é um argumento extremamente falho, porque responsabilidade internacional e soberania não são conceitos conflitantes, para começar. A soberania, como nós já estudamos, diz respeito à atuação do Estado na gestão dos atos de seu interesse e é normalmente voltada para o seu público, ou seja, a soberania é normalmente voltada para o exercício do governo de gestão interna. Vocês devem se lembrar que governo é um dos elementos constitutivos do Estado. A soberania pode ser um elemento utilizado quando falamos na capacidade do Estado se relacionar com outros Estados. E nós vimos sobre isso quando discutimos a chamada missão diplomática permanente e a missão diplomática especial, ou com fins temporários.
quando os membros da missão diplomática possuem a imunidade diplomática por conta disso. Então, aí há uma aplicação excepcional de atos de soberania, atos de império daquele Estado, fora do território dele. Mas a relação em si de um Estado com outro Estado é uma relação internacional, que nada tem a ver com o conceito de soberania. Então, há um equívoco tremendo entre aqueles que vêm falando que a globalização está acabando com a soberania dos Estados. A globalização é um conceito de natureza econômica. E é um conceito de natureza econômica, volto a repetir, que historicamente não surge nos países da chamada cortina de ferro, mas surge nos Estados Unidos da América. A globalização do comércio internacional é, na verdade, norte-americana, não é soviética. A União Soviética ela buscou concorrer com os Estados Unidos durante a Guerra Fria com um avanço tecnológico para também ser um concorrente internacional de comércio. E nós sabemos que, na verdade, quem prevaleceu foram os Estados Unidos, que são os forjadores da doutrina do comércio internacional. Então, curiosamente, os arautos contrários à globalização são justamente aqueles que se dizem defensores dos Estados Unidos. Vocês podem reparar. E a questão aqui não é se discutir quem defende o quê, mas colocar a verdade na mesa. A verdade histórica é uma só. A teoria da sociedade pós-industrial, da sociedade da informação, é uma teoria que foi conquistada por um plano econômico dos Estados Unidos, que investiram maciçamente na economia japonesa para isso. Então, por favor, não confundam responsabilidade internacional com soberania. E não digam que a globalização, que os críticos preferem utilizar a expressão globalismo, seria a causadora de tudo isso e que isso seria uma obra da China ou da União Soviética. Isso vem da década de 50. Para falar a verdade, toda a estrutura começou a ser estudada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Há um material farto sobre isso, eu mesmo escrevi sobre isso no livro Direito na Sociedade da Informação, volume 4, que é um livro que eu coordeno com uma obra em coautoria de dezenas de autores. Eu coordenei o volume 4 e o 5, autores brasileiros e autores estrangeiros, e eu contribuí com o tema Direito da Sociedade da Informação, a contribuição japonesa. Porque Estados Unidos e Japão foram fundamentais no surgimento da sociedade pós-industrial, que é uma sociedade que busca uma preservação ambiental e, portanto, busca superar a sociedade industrial, que é uma sociedade poluente, e busca trabalhar com a informação como moeda econômica, né? E aí surge a ideia de commodities e materiais com uma maior força do que era no passado. Bom, feitas essas observações, então, por favor, não entendam que responsabilidade internacional seria violação da soberania. A responsabilidade internacional ela existe para o Estado pelo simples fato dele Estado, na relação com outros Estados, descumprir alguma obrigação internacional. É simplesmente assim. Nada além disso. Não tem nada a ver com globalização, nada a ver com quebra da soberania ou relativização de soberania. Quem fala isso realmente desconhece história de direito internacional e a própria evolução dos planos econômicos dos vários estados que integram a sociedade internacional. Bom, feitas essas observações, que eu espero que não tenham dúvidas, mas claro, se você tiver dúvidas, você, por favor, faça a sua colocação aqui no áudio, se eventualmente tiver alguma discordância que eu possa contribuir para uma maior reflexão, ou ainda querendo utilizar o chat, fique à vontade. Vamos então começar a projeção de hoje. Vocês aprenderam em direito, quando vocês estudaram direito civil, que nós temos um estudo muito importante, que é o da responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, ela nada mais é do que o descumprimento de uma obrigação.
Ou melhor, o efeito do descumprimento de uma obrigação. Então, fala-se em responsabilidade civil, vou de novo ser aqui no PowerPoint, porque ainda não foi exatamente o PowerPoint. Fala-se em descumprimento de obrigação quando uma pessoa não cumpre uma obrigação que é fixada na lei ou quando uma pessoa não cumpre uma obrigação que é fixada em um negócio jurídico. Vamos fazer um paralelo, então, aqui com a sociedade internacional. Vocês viram com o professor Kim que a grande fonte do direito internacional contemporâneo são os tratados internacionais. Os tratados internacionais, então, por serem fontes de direito internacional, eles revelam uma série de obrigações internacionais assumidas por estados e organismos internacionais. Se os estados ou organismos internacionais não cumprem com as obrigações estabelecidas nos tratados, eles estão descumprindo obrigações normativas que constam em documentos internacionais. Eu posso ter a obrigação decorrente de uma norma jurídica, como posso ter a obrigação decorrente de um negócio jurídico no direito interno. Então, fazendo esse paralelo, fica muito claro que eu posso ter descumprimento de obrigações na sociedade internacional que trazem, por consequência, a responsabilidade internacional do Estado. Quem descumpre uma obrigação tem como efeito responder por isso. Então, o tema responsabilidade internacional tem como pano de fundo não a violação da soberania, de maneira nenhuma, pelo contrário, mas sim justamente o fato de um Estado descumprir com aquilo que ele se obrigou perante a sociedade internacional. Feita essa ponderação, fica claro o seguinte: se o Estado quisesse agir de acordo com as regras da boa-fé na sociedade internacional, deixando de observar o tratado internacional, o que ele deveria fazer era denunciar o tratado internacional. Vocês viram isso com o professor Kim. Ou seja, ele deveria falar, olha, eu não quero mais seguir esse tratado. Tudo bem, se ele não quer mais seguir o tratado internacional, é uma coisa, isso é um direito dele. Isso decorre da autodeterminação do Estado, que é o outro princípio da sociedade internacional. Agora, o que ele não pode é agir de uma forma mantendo-se fiel ao tratado internacional no escrito e, por outro lado, descumprir essa obrigação. Aí não dá. Isso gera uma contradição que tem que gerar consequências para aquele Estado que descumpre a obrigação. Bem, diante disso, o que nós temos que discutir agora é o seguinte: se há a possibilidade da responsabilidade internacional de um Estado, e há, o que nós temos que discutir é o que é necessário para haver esta responsabilidade. Primeiro ponto: a responsabilidade, ela tem pressupostos. E vocês devem ter estudado esses pressupostos, a menos que eu esteja aqui falando com alguns que são calouros. Mas, mesmo para quem é calouro, eu vou rapidamente explicar quais são esses pressupostos. E aí, finalmente, vamos entrar aqui no PowerPoint. Quais são os pressupostos da responsabilidade internacional? Esta mesma ideia ela vale para direito civil, tá bem? A teoria da responsabilidade é, antes de tudo, uma disciplina de teoria geral do direito, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês vale para direito civil também, para aqueles que estão eventualmente preocupados com a matéria. Tem um microfone que está aberto. Se alguém pudesse dar uma olhadinha nisso, eu agradeceria. Eu estou até aqui tentando mexer, mas não estou conseguindo mexer no microfone porque eu estou aqui compartilhando o PowerPoint. Olha só, está aparecendo a imagem de um nenê. Olha só que beleza, nós temos um ilustre convidado aqui, um nenê. Então, eu também peço para pessoas, a não ser que ela queira deixar a imagem, eu volto a insistir, eu até gosto das imagens, eu prefiro com imagem, mas eu sei que a maioria dos alunos prefere não aparecer
na imagem. Então tem uma imagem aí aparecendo de um nenê, só estou dando essa informação aqui para que a pessoa possa verificar. Aliás, um bonito nenê. Vamos lá. Então, quais são os pressupostos da responsabilidade? São eles a ação do Estado violador. Vamos chamá-lo de Estado agente. Agente é aquele que comete a ação. O microfone está aberto e agora, deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Consegui desligar o microfone, muito embora a imagem continue, continue aqui rolando, a imagem, né? Bom, vamos lá então. Então, continuando. Agora a imagem sumiu. Acho que o nenê pegou o celular, a Fabíola está falando. Parece que sim, Fabíola, mas agora já foi resolvida a situação. Então, vamos lá. O Estado agente é aquele Estado que comete a ação que geraria responsabilidade civil. Esta conduta do Estado, ela pode ser tanto comissiva, isto é, uma conduta positiva que contribua por uma ação do Estado à realização do prejuízo ou do dano sofrido por outro Estado, como pode ser uma ação de natureza omissiva ou de natureza negativa, aonde a abstenção do Estado em agir acarreta um dano a outro Estado. Eu já vou explicar isso melhor, inclusive com exemplos históricos para vocês. A teoria da ação, ela existe tanto no direito civil quanto no direito penal, dos variados sistemas jurídicos internos de cada Estado. E essa teoria da ação, ela vale também para a sociedade internacional, quando se discute responsabilidade. Aí não é propriamente dito uma responsabilidade civil. Aí falamos em responsabilidade internacional. Andressa, por favor, fique tranquila. Acidentes domésticos acontecem, isso não é problema nenhum, tá? Fique tranquilo, tá bom? E parabéns aí pela filha. Bom, então vamos continuar. Essa ideia da ação comissiva e da ação omissiva, ela é muito importante, porque a conduta do agente causador do dano, ela deve ser analisada. E por que ela deve ser analisada? Porque eu não posso falar em responsabilidade de quem não causou dano. Eu tenho que ter a conduta delineada no caso concreto, na análise do caso que é submetido à apreciação da sociedade internacional, no caso. Bem, a questão da ação comissiva e omissiva não significa que apenas um Estado será responsabilizado. Eu posso, eventualmente, ter mais de um Estado agindo de forma participativa, às vezes até dolosa, muitas vezes não, às vezes apenas culposa. Doloso, para quem está entrando no curso nesse semestre, é intencional. Então, dolo diz respeito em responsabilidade subjetiva à intenção de causar o prejuízo, ou de forma culposa, isto é, pela prática de algum ato que, por imprudência, negligência ou imperícia, acaba repercutindo na esfera da vítima, esfera patrimonial ou esfera pessoal, causando-lhe prejuízo. Então, a ação comissiva ou omissiva, ela deve ser delineada, ela deve ser especificada para fins de que ocorra responsabilidade civil. Não basta simplesmente dizer que o Estado A causou dano, falando de responsabilidade internacional. Falando de responsabilidade civil, não basta dizer no direito interno que a pessoa A ou B causou o dano. Tem que especificar qual foi a conduta dela, né? Além disso, esta conduta ela deve ter um fio delineador, isto é, deve estabelecer um vínculo, um nexo, uma relação de causalidade e efeito quanto ao prejuízo, que é o terceiro pressuposto da responsabilidade.
Então, nós temos necessariamente, quando estudamos responsabilidade civil, o quê? Em primeiro lugar, o descumprimento de uma obrigação normativa ou de uma obrigação voluntária. Na responsabilidade internacional, o descumprimento de uma obrigação em tratado internacional ou o descumprimento de uma obrigação disposta em outra fonte de direito internacional. E vocês viram que há outras fontes de direito internacional. Eu mesmo falei sobre isso para vocês no início do semestre. Os pressupostos da responsabilidade civil são os mesmos da responsabilidade internacional. E esses pressupostos existem porque há esse descumprimento de obrigação. Então, eu tenho que necessariamente ter a ação do agente, que pode ser comissiva ou negativa, o dano que o agente causou à vítima, que pode ser um dano patrimonial ou um dano moral. Mesmo na sociedade internacional, existe a possibilidade da chamada reparação por danos morais, como eu vou falar com vocês ainda hoje. E deve existir um nexo de causalidade entre a conduta do agente, o estado causador do dano, e o prejuízo sofrido pela vítima, o outro estado, o que sofreu o dano. Então, esta ideia dos pressupostos é uma ideia bastante importante, bastante significativa, e que vocês têm que ter presente. Bem, a ideia de responsabilidade internacional, ela é uma ideia que compreende qualquer dano ilícito. Não apenas um compromisso firmado pelo Estado perante a sociedade internacional expressamente. Qualquer ideia de dano ilícito possibilita a obrigação de reparar. Então, qual que é a consequência primeira de responsabilidade internacional? A obrigação de reparação do dano. Como isso se dá? Nós vamos conversar na segunda parte da aula de hoje. A obrigação da reparação do dano, ela é a grande consequência da responsabilidade internacional. Então, a ideia é que qualquer dano ilícito ou a violação de um compromisso traz como consequência essa obrigação de reparar o dano. Um dos casos que norteou esse entendimento, e que é um caso bastante famoso na sociedade internacional, é o case da usina Chorzów. É um case entre a Polônia e a Alemanha, que foi submetido à época à Corte Permanente de Justiça Internacional. Então, eu vou falar um pouquinho deste caso para vocês agora, pela relevância que este caso teve na sociedade internacional. E esse caso ele tem o seu significado e que não pode ser desprezado, inclusive para fins de melhor compreensão da matéria. O caso da usina Chorzów é um caso bastante interessante. Tá? Em 1915, o governo alemão do Segundo Reich assinou um contrato com uma empresa para construir uma fábrica de nitratos em Chorzów. Chorzów é uma cidade localizada numa região da Polônia, à época da Polônia, na Alta Silésia. Quando houve esse contrato, a Alta Silésia ficava na Alemanha, estou me referindo a 1915. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa bastante interessante. Em 1915, a Alemanha já estava na Primeira Guerra Mundial, enfrentando a Inglaterra e a França, e tinha como sua aliada o chamado Império Austro-Húngaro, o fortíssimo Império Austro-Húngaro, à época, a terceira potência econômica do mundo. Só que a Alemanha perdeu a guerra. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada também. E quando houve a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, a Alemanha teve um problema com relação à perda de territórios. E a Alta Silésia foi um desses territórios. Né? Então,
o que dizia o contrato da Alemanha quanto ao estabelecimento de fábrica de nitratos em Chorzów, na Alta Silésia? Por meio desse contrato, a Alemanha ela poderia fazer a exploração do nitrato. Só que em 1919, em virtude do final da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a firmar um novo contrato. As terras, a propriedade da fábrica, matérias-primas e todos os bens relativos à fábrica de Chorzów foram vendidos e passaram da propriedade da Alemanha para uma outra empresa, né? E essa outra empresa teve, então, a responsabilidade pela gestão do trabalho, pelas patentes dos bens ali produzidos, e esta outra empresa é que acabou tendo os lucros e os proventos devidos a isso. A Alemanha, além disso, por conta do Tratado de Versalhes, ela se viu intimidada, constrangida por outras sanções que o tratado impôs. Ela perdeu cerca de 10% do seu território por força do Tratado de Versalhes. E, conforme eu falei para vocês, a Alta Silésia passou a integrar o território da Polônia com o Tratado de Versalhes. Aliás, um dos grandes motivos da Alemanha entrar de novo com uma nova empreitada de guerra mundial foi justamente o Tratado de Versalhes. Há autores que dizem que o Tratado de Versalhes nada mais é do que uma espécie de antecipação de uma guerra, ou, se vocês preferirem, uma suspensão da guerra até o início da Segunda Guerra Mundial, porque as obrigações que se impuseram aos perdedores da Primeira Guerra Mundial foram tão fortes que os perdedores se sentiram em situação extremamente frágil, tanto na política internacional como socioeconomicamente do ponto de vista interno, para se reerguer quando da derrota fatal que a Primeira Guerra lhes trouxe. Bom, o que aconteceu? Como a Polônia acabou ocupando essa terra da Alta Silésia, a Polônia resolveu expropriar as empresas alemãs que estavam na Alta Silésia, inclusive a fábrica de Chorzów. E a empresa alemã que estava no controle dos nitratos, pelo novo contrato de 1919, ficou realmente inconformada com esse fato. E aí houve uma solicitação para que toda a situação dela, por se tratar de um direito adquirido, ela dizia, ela tinha um contrato de sucessão de patrimônio de empresas firmado com a intervenção do governo alemão, para que ela fosse pelo menos indenizada. E esta empresa alemã, a sucessora, acabou recorrendo ao Tribunal Arbitral Misto do governo polonês. Esse recurso, inclusive, parou em Paris, né? A justiça polonesa, obviamente, rejeitou o pedido dessa fábrica alemã. E a causa não foi resolvida por nenhum tribunal interno da Polônia, de forma satisfatória aos interesses dessa empresa que havia sido expropriada pelo governo polonês. E, por conta disso, a própria Alemanha acabou ingressando com uma reclamação perante a Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Permanente de Justiça Internacional, CPJI, é a antecessora da Corte Internacional de Justiça. Vocês já viram isso também com o professor Kim. A Corte Internacional de Justiça, ela é um órgão que foi criado logo depois da criação da Organização das Nações Unidas. Nesse período, nós não tínhamos a ONU. O que nós tínhamos era a Société des Nations, isto é, a Sociedade das Nações, a Liga das Nações, que é, por assim dizer, a antecessora da ONU e que foi constituída formalmente, porém não conseguiu resistir à Segunda Guerra Mundial. Bem, a Alemanha, então, ela recorreu à Corte Permanente de Justiça Internacional, conforme eu falei para vocês, por conta dos prejuízos causados pelo governo polonês, expropriando a fábrica de Chorzów, que estava sob domínio
de uma segunda empresa alemã com relação à produção de nitrato. É bastante interessante a decisão da CPJI, que é uma decisão que acabou reconhecendo a responsabilidade internacional da Polônia. Não basta simplesmente dizer que, por se estar agora uma determinada empresa de nacionalidade de outro país em território não mais daquele país de origem dela, mas em um novo território, como é o caso específico que eu estou expondo para vocês, que essa empresa poderia ser expropriada nos bens pura e simplesmente isso. Se faria necessário, então, que a Polônia reparasse o dano causado, porque, obviamente, houve um grande impacto na atividade econômica da empresa alemã sucessora dos direitos de exploração do nitrato na região da Alta Silésia. E foi, então, fixada a indenização para que o governo polonês indenizasse. A Corte Internacional, à época, lembrou que é um princípio do direito internacional que qualquer violação de compromisso gera uma obrigação de reparação, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui. A obrigação de reparação de danos é um princípio geral tanto da teoria do direito para os sistemas jurídicos internos de cada Estado, como também, obviamente, para o direito internacional. E, portanto, o caso de Chorzów passa a ser uma espécie de leading case na sociedade internacional do século XX, no que diz respeito à possibilidade de reparação internacional pelos danos causados. Bem, claro, vocês podem fazer perguntas se vocês tiverem alguma pergunta com relação à matéria. Mas deu para vocês acompanharem o caso aqui de Chorzów? Bom, todo mundo silente, suponho que deu. Então vamos continuar. Bem, como eu falei para vocês, a responsabilidade internacional ela pode também decorrer de casos omissivos, tá? Ou seja, uma abstenção de um Estado que gera prejuízos a outro Estado. Claro que não é qualquer abstenção que gerará a responsabilidade internacional. Da mesma forma que acontece em responsabilidade civil e responsabilidade penal. É necessário que essa omissão realmente gere consequências danosas a outro Estado. Ninguém está falando aqui que nós não devemos ter riscos, porque toda relação social, seja uma relação social regida pelo direito interno de cada Estado, seja uma relação social regida pela sociedade internacional, aí no caso entre Estados que estamos nos referindo, tem riscos. O que deve existir, no entanto, é uma busca de minimização desses riscos. Ninguém busca, obviamente, o risco zero, porque não existe um conceito de certeza absoluta no direito. Não existe nem mesmo na ciência biológica ou na ciência exata. É bastante curioso quando as pessoas desprezam o conhecimento científico. O próprio conhecimento científico ele pode não ser de certeza absoluta. Um exemplo típico desse é o da pandemia. Nós não temos conhecimento científico absoluto sobre várias coisas com relação à Covid-19. Mas houve um aceleramento muito grande da tecnologia, graças à sociedade da informação, que possibilitou, num altíssimo esforço de vários órgãos da sociedade internacional, desenvolver o acompanhamento de quais seriam as causas da Covid-19 e quais seriam as possibilidades para tratamento dela. Mas, claro, que nós temos conhecimentos científicos e a sociedade internacional, aos poucos, foi colocando que determinados medicamentos não têm eficácia nenhuma para o tratamento da Covid. Outros têm alguma eficácia, se aliados a outros medicamentos. Vejam vocês a situação. Se até na ciência biológica, se até na ciência exata não existe uma certeza absoluta de caráter científico,
porque a ciência ela decorre de uma série de experimentos que têm que ser feitos, acompanhados, avaliados e reavaliados, quanto mais questões relacionais do ponto de vista social. Então, não se busca o risco zero, porque toda relação social ela envolve riscos. O que nós podemos é buscar a minimização de riscos. Esse tema tem muito a ver com a chamada responsabilidade omissiva. Ninguém está dizendo, por exemplo, que o Estado não tem o dever de segurança no seu território. A polícia ela tem um papel desse dever de segurança. Mas também é sabido que há uma série de relações sociais em que não há infraestrutura policial compatível para se evitar determinados ilícitos, como furtos, por exemplo, em determinadas regiões menos habitadas. Então, com relação a esse tipo de situação, ninguém pode exigir uma responsabilidade do Estado. O que o Estado deve fazer com relação à segurança pública é buscar uma minimização de riscos. O mesmo ocorre na responsabilidade internacional. Os Estados, nas relações entre si, devem minimizar riscos. Esse conceito de minimização de riscos é o conceito que serve para trabalharmos com a chamada prevenção de danos. A prevenção de danos é um instituto muito aliado à responsabilidade por omissão. O direito sanitário internacional, que diz respeito a questões de combate a epidemias e a pandemias, ele tem como princípio internacional o princípio da prevenção. Ou seja, cabe à sociedade internacional, aos estados e aos órgãos internacionais, inclusive à Organização Mundial da Saúde, mas não apenas a ela, percebam vocês, buscar mecanismos de prevenção de danos. De prevenção de danos por conta de epidemias, por conta de pandemias. E esses mecanismos dizem respeito, inclusive, à produção de vacinas para se evitar doenças, algumas, inclusive, já radicadas em boas partes do planeta, outras que precisam ser radicadas, algumas que estão voltando em alguns lugares do planeta inesperadamente e que têm que ser melhor tratadas. Tudo leva em conta o quê? A probabilidade do dano. O direito sanitário internacional, então, atua com a chamada prevenção do dano a partir dessa questão da probabilidade do dano. Já o direito ambiental internacional, que é um outro direito bastante questionado na sociedade contemporânea, por conta das questões que têm sido levantadas quanto à proteção das camadas Antártica e Antártida, por conta da floresta amazônica e assim por diante, por conta do Pantanal, por conta dos incêndios na Califórnia, é uma questão relacionada a também minimização de riscos. Ninguém está dizendo aqui que não pode existir nenhum foco de incêndio numa floresta como a floresta amazônica ou no Pantanal mato-grossense. Isso seria uma leviandade. Inclusive, possível o foco de incêndio em determinadas épocas do ano, tanto em uma floresta como em outra. Ninguém está dizendo aqui que não pode existir nenhum degelo no Polo Ártico ou na Antártida. O degelo até existe naturalmente de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol. Existe o degelo natural. O que se está querendo aqui trabalhar é com o chamado degelo a mais, que não seria aquele natural, mas decorrente da atividade humana sobre a natureza, ou ainda decorrente da atividade humana sobre as florestas. É essa questão que é tratada quando se fala em direito ambiental internacional. Então, claro, o direito ambiental internacional também trabalha com prevenção de danos. Ninguém está falando aqui em risco zero. E esta é uma outra confusão que existe, sem sombra de dúvidas, disseminada no debate político, em especial no debate político brasileiro e no debate político norte-americano, que são os países que nós brasileiros acompanhamos juntamente com os países europeus mais proximamente. Então, ninguém está falando, ninguém, que não pode existir incêndio.
Até mesmo porque um incêndio ele não é algo anormal. Ninguém está falando que não pode existir degelo. Até mesmo porque o degelo não é algo anormal. O que é anormal é a atividade humana que contribui para isso. E é este que é o objeto de estudo. Perceberam a diferença? Então, quando se fala em direito sanitário internacional, falamos em probabilidades de dano. Quando se fala em direito ambiental internacional, se fala no princípio da precaução, isto é, a adoção de medidas para se evitar danos eventuais. O princípio da precaução é justamente o princípio que é invocado pela sociedade internacional com relação a algumas questões que estão sendo colocadas em dúvida quanto à elevação dos focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal atualmente. Então, a questão está relacionada ao princípio da precaução. E volto a repetir, ninguém está falando em risco zero. O que estamos trabalhando aqui é justamente na análise daquilo que deixa de ser um efeito da natureza e passa a ser uma conduta humana. E é justamente o que deve ser tratado. Bom, com relação a essa matéria da responsabilidade por omissão, existe um case bastante interessante, que é o case sobre o canal de Corfu, que é um canal localizado à beira-mar da Albânia. A Albânia é um país europeu, embora não seja muito conhecido para nós brasileiros. E esse conflito envolveu a Albânia e o Reino Unido. O caso foi julgado pela Corte Internacional de Justiça em 15 de dezembro de 1949. Vamos, então, trabalhar um pouco com este caso para vocês verem a importância da chamada responsabilidade por omissão. É um tema bastante importante esse, o da responsabilidade por omissão, aqui também no caso do canal de Corfu. O incidente do canal de Corfu se refere, na verdade, a alguns eventos que aconteceram ali. Se vocês procurarem no mapa da Europa, vocês verificarão que é realmente um canal em que há uma pouca largura das águas entre as ilhas e o território da Albânia. Tanto as ilhas pertencem à Albânia quanto a Albânia na Europa continental em si. Tá? A Albânia ela fica no leste europeu. E o que aconteceu? Houve vários episódios ligados à Marinha do Reino Unido, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com navios britânicos. O primeiro episódio dizia respeito a um ataque que os navios britânicos teriam sofrido das fortificações albanesas pelo simples fato deles estarem passando no canal. O segundo episódio foi também denunciado pelo Reino Unido, dizia respeito à explosão de minas marítimas. E o terceiro episódio dizia respeito ao problema de operações de remoção das minas marítimas que o Reino Unido estava tentando remover para continuar se utilizando do tráfego marítimo pelos navios dele no canal de Corfu. Bem, o que aconteceu? Houve uma série de discussões, de conflitos entre a Albânia e o Reino Unido por conta dessa situação das minas. O próprio governo albanês acabou reclamando às Nações Unidas sobre a situação, porque muito embora os navios britânicos fossem vitimados por conta da explosão dessas minas, a Albânia achava um absurdo o Reino Unido responsabilizá-la por conta de um pretenso ataque de fortificações albanesas a navios britânicos. A Albânia, inclusive, alegava que essas minas sequer haviam sido colocadas por ela no canal de Corfu e que ela, então, não teria responsabilidade internacional nenhuma diante deste fato e que o Reino Unido deveria procurar o Estado responsável por isso. A Corte Internacional de Justiça, no entanto, concluiu que não seria possível que algum Estado, qualquer que fosse,
tivesse instalado as minas em território albanês, porque o canal de Corfu, apesar de ser um canal estreito, com uma porção de água, onde transitam vários navios, e os navios britânicos se utilizavam muito desse canal na década de 40, em especial, o canal de Corfu, na verdade, é um canal que compreende o território albanês dentro daquela noção de território que vocês tiveram com o professor Kim, quando falamos sobre elementos construtivos de Estado. Então, por conta disso, a Corte Internacional de Justiça concluiu: ora, não há como se afirmar que realmente a Albânia colocou as minas ali. Mas, por outro lado, não dá para considerar crível que a Albânia não soubesse que as minas foram colocadas ali. E, diante disso, a Albânia foi responsabilizada pela omissão dela, que viabilizou a explosão das bombas. Então, neste caso, a Albânia foi responsabilizada internacionalmente pela omissão. O tribunal proferiu a sentença e condenou a Albânia a pagar mais de 800 mil libras para a Grã-Bretanha. Tá? Isso à época. E a Grã-Bretanha ela acabou apenas restabelecendo as relações diplomáticas com a Albânia muito tempo depois, na década de 90. Esse caso que eu estou passando para vocês, então, é um caso bastante importante que revela como a sociedade internacional trabalha com a ideia de responsabilidade por omissão. E essa ideia de responsabilidade por omissão existe justamente porque não houve a adoção daquilo que se chama requisitos mínimos para minimização dos riscos. Então, não houve a tomada de medidas de minimização de riscos. Há alguma dúvida com relação à responsabilidade por omissão ou ficou claro para vocês? Bom, ficou claro pelo que estou entendendo, né? Então, antes de darmos o nosso intervalo, vamos agora falar um pouquinho de um outro tema, que é o tema da responsabilidade internacional, ela não depender de previsão específica em um tratado internacional. Mas eu vi que tem alguém que entrou no chat. É que eu vou ter que sair aqui. Não, tranquilo. O Rômulo escreveu tranquilo. Ok, Rômulo. Então, vamos voltar aqui. Bom, na verdade, eu não tenho que ter uma norma expressa em um tratado internacional dizendo que a conduta específica A ou B tem que ser cumprida por um Estado. Então, a ideia da responsabilidade internacional não é a ideia da responsabilidade penal, por exemplo. Vocês viram em direito penal, e para aqueles que são calouros, fiquem com essa informação, se é que já não a têm, que a responsabilidade penal exige, no direito interno, a existência de lei que detalhe determinada conduta como crime. É o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso significa que o crime no direito penal, lógico, se é crime é no direito penal, né? Ele exige uma descrição normativa da conduta. E essa descrição normativa da conduta é estudada pela teoria penal do tipo. Tipo é o arquétipo, é a descrição da conduta estabelecida na norma jurídica. No nosso caso, o direito brasileiro, a norma é escrita, porque o nosso sistema é um sistema romano, franco-romano-germânico, inspirado no direito escrito. Então, só podemos falar em crime quando há uma norma escrita que detalhe a conduta do agente. O tipo penal é, portanto, em regra, fechado, no sentido de que deve existir a descrição anterior na norma jurídica de uma determinada conduta para que o agente seja responsabilizado criminalmente.
Na sociedade internacional, a situação não é esta. Eu posso ter também os chamados ilícitos gerais, como ocorre no direito civil. No direito civil, a regra geral que nós temos no direito interno brasileiro é a do artigo 186. Não há uma descrição específica ou detalhada da conduta do agente. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro, quando define ato ilícito, se resume a falar que todo aquele que, por ação ou omissão, mediante culpa, imprudência ou negligência, o que diz o 186 do Código Civil, comete dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, pratica ato ilícito. Então percebam vocês que no direito interno, enquanto a responsabilidade penal é de tipo fechado, tem que detalhar qual é a conduta, no direito interno, a responsabilidade civil é de tipo aberto. Não preciso detalhar a conduta, basta que o agente, através de sua conduta, cause dano patrimonial ou moral à vítima. Esta mesma regra é utilizada para a responsabilidade internacional. Eu não preciso de uma previsão específica em tratado internacional detalhando a conduta do Estado como uma conduta a gerar a responsabilidade internacional. Eu posso ter, então, um ilícito geral, uma regra geral de ilicitude, que é o que existe na sociedade internacional. Eu posso tanto ter o descumprimento de uma obrigação prevista em um tratado, como eu posso ter pura e simplesmente um ilícito internacional. O ilícito internacional é assim considerado, levando-se, obviamente, o tempo em que o ato foi praticado pelo Estado. Por isso, vigora aqui o princípio tempus comissi delicti. É uma expressão latina, como vocês podem perceber, mas é uma expressão que diz respeito à possibilidade de ilícitos internacionais. Bom, eu vou dar um intervalo agora para que a gente não avance demais no tempo da primeira aula. Eu tenho para discutir para vocês com relação a essa questão da responsabilidade internacional, a ideia de que essa responsabilidade internacional não diz respeito apenas ao chefe do Estado. E aí eu vou falar para vocês do caso da Alta Silésia. Então eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida com relação ao que foi dado até aqui na aula de hoje. Então, respondendo a uma das perguntas aqui no privado, todo o PowerPoint está sendo disponibilizado aos poucos no material complementar no Life, tá bom? Então, vocês vão encontrar no material complementar do Life o PowerPoint. Eu vou postar o PowerPoint da aula da semana passada no Life de vocês, hoje mesmo. Então, vamos dar um intervalinho. Agora são 10 horas e 12 minutos. Voltamos às 10h13? Voltamos às 10h25, tá bom? 10h25, então estamos de volta. Então agora eu vou parar